uma alegria poder estar aqui com os irmãos, é uma alegria estarmos aqui e tratar desse assunto extraordinário, que é a missão. É a missão. Eu quero falar de uma maneira muito prática, mas eu quero começar com alguns conceitos importantes da teologia da missão. Então nós vamos começar justamente dando uma olhada, vamos ver se a gente consegue ver esse filme, ele às vezes pode... Estão vendo aí? Quando nasceu Krishna, quando nasceu o hinduísmo e se espalhou pela Índia, Abraão nasceu e ali surge o comecinho da religião judaica, depois nós temos o término da Judéia como cidade, e aí então nasce Buda, que foi muito perto da morte de Jesus Cristo. Então você tem os pontinhos azuis, o cristianismo se espalhando, mas note, as duas grandes religiões do Oriente, o hinduísmo e o budismo, já estavam tomando conta de grande parte da Ásia. Aí nasce Maomé, ou Mohammed, que rapidamente tomou conta de vários lugares no Oriente Médio, na África, chegou até na Europa, quase chegando lá na Itália. Mas foi detida ali, depois há um recrudescimento, o cristianismo começa a ter um crescimento muito grande, entre os séculos XVIII, mesmo assim, olha as outras religiões perto do cristianismo. Aí quando o cristianismo vai para a América, através das missões, olha o que aconteceu com o cristianismo. Agora olha só, vamos ver bem rápido isso, hinduísmo, budismo, judaísmo, cristianismo, islamismo. Religião é uma coisa que se espalha com muita facilidade. Nós vivemos um mundo hoje que meio que despreza a religiosidade, mas não durou muito tempo, esse secularismo característico, muito característico do século XX. No século XXI, nós já tivemos incidentes que foram extremamente marcados pela religião. Por exemplo, alguém poderia assim arriscar qual foi o incidente no início do século XXI que marcou este século? Oi? Primeira e Segunda Guerra ainda é século XX. Começo do século XXI. Qual foi? Alguém falou? As Torres Gêmeas. Exatamente. Por que é que as Torres Gêmeas foram derrubadas? Religião. Ah, mas tem um monte de política, de terrorismo envolvido. Mas é o terrorismo religioso. O século XXI, meus irmãos, é marcado justamente por uma retomada da religiosidade, mas não, vamos fazer uma rápida divisão, a religiosidade extremista, os extremismos voltaram à moda a partir do século XXI, e uma religiosidade difusa, o que Bauman veio a chamar de modernidade líquida. Aquela ideia de que a modernidade, ela não tem uma consistência, ela escapa pelos dedos, é uma coisa assim, né? Já se chamou de pós-modernidade, já se chamou de ultramodernidade, tem uma série, ainda estamos definindo qual seria a nomenclatura para esse movimento que foi logo depois do modernismo, que tomou conta do século XX. O século XX foi marcado pelo modernismo, pelo crescimento das ciências e tal, século XIX também, mas o século XXI, ele é marcado pela virtualidade, não é? Inteligência artificial, tudo isso. Nesse contexto, nós estamos muito prontos para cumprir aquele mandato de Jesus. Olha só, durante a pandemia, quando eu estava aqui no interior de São Paulo, vim para o aniversário da minha sogra, de 80 anos, a minha mãe estava comigo, que ela fez aniversário muito perto da minha sogra, minha mãe estava com 82, aí nós pegamos um ônibus lá de Araraquara,
viemos de ônibus de Araraquara até o Rio de Janeiro, no meio do caminho, aquele fechado e tal, nós chegamos no Rio de Janeiro com a garganta, eu e minha mãe, com a garganta muito inflamada, pouquinho de febre, e a OMS proclamou que começara a pandemia de Covid-19. Liguei para o meu médico, falei, estou com um sintoma assim, assim, ele é presbítero lá da igreja do Rio, nosso querido Assuero, doutor Assuero, e tinha reunião do presbitério naquela sexta-feira. Eu falei, doutor Assuero, estou assim, assim, vou à reunião? Ele falou, não, vem não. Vai ser bom, é bom você fazer um repouso, nós não sabemos o que você tem, não tem ainda teste para saber e tal, mas os sintomas são muito compatíveis com a Covid. Eu liguei para o presidente do presbitério, presidente, olha, assim, assim, ele falou, não vem não, fica em casa. No final daquela reunião, no sábado, dia 17 de março, o presbitério falou, olha, fecha as igrejas, por segurança, fecha as igrejas. Eu avisei todo mundo da igreja, todo mundo que eu pude avisar, nós fizemos propaganda pela internet, o que nós pudemos fazer e tal. No dia 18, eu avisei todo mundo, falei, olha, não haverá culto presencial, por uma questão de segurança, mas eu vou transmitir o culto pela internet, através do YouTube, do meu canal, e do canal da igreja, do Facebook. E eu tomei uma decisão meio impensada ali no momento, porque falou, vai ser uma quarentena. Quarentena tem quantos dias? Eu falei, 40 dias, eu vou fazer culto todo dia. Né? Tenho sermões guardados, né? Vocês não pensem que é fácil fazer um sermão por dia, principalmente se você gosta de pregar direitinho. Você não liga muito pelo que prega, pode pregar todo dia que não tem problema, mas se você gosta de estudar, e a gente conhece os pastores aqui, a gente sabe que eles gostam de estudar, você tem que estudar. Então, comecei a fazer culto todo dia. 1 ano e meio depois, a gente começou a tomar a decisão de voltar aos cultos presenciais. 1 ano e meio depois. Culto todo dia, culto todo dia. Tinha mais gente assistindo os cultos online do que na nossa igreja. A nossa igreja era uma igreja pequena, com 80, 90 membros. Eu tinha 300 pessoas assistindo os cultos online. Meus irmãos, se isso não é oportunidade de expandir a missão, o pastor Wilson acabou de falar, né, que durante a pandemia nós já tínhamos o privilégio de ter grupos, né, já preparados e tal, e pôde continuar os cultos nas casas, nas famílias. Nós vivemos um tempo muito parecido com o tempo do primeiro século. No primeiro século, foi um tempo de extrema mobilidade social, as pessoas iam e vinham com a maior facilidade, as melhores estradas já construídas até então, correios se espalhavam por todo o Império Romano, havia segurança, não havia nenhuma guerra, o período da Pax Romana, havia segurança, havia um globalismo extraordinário, o mundo inteiro comercializava com o mundo inteiro, todo mundo era capaz de se comunicar com a maior facilidade, porque tinha uma língua como o inglês hoje, que era falada por todos os povos, que era o grego. O evangelho passou a ser pregado, Jesus Cristo veio na plenitude dos tempos, no melhor tempo para que este evangelho se espalhasse pelo mundo inteiro. Nós estamos vivendo tempos parecidos. Nunca as informações correram tão rápido quanto naquela época do primeiro século, como agora. Começou uma rebelião na Rússia, lá entre os que são mercenários, que estão trabalhando para o Putin. Ontem mesmo, eu já tinha a notícia, nós já tínhamos a ficha completa de quem está participando da rebelião. Hoje, o Putin já perdoou, até rebelião é rápida.
É tudo na velocidade da internet. Pois bem, com isso em mente, a gente vai pensar em termos de missão. Bavinck dizia que missão é aquela atividade da igreja, essencialmente nada mais do que a atividade de Cristo. Presta atenção nessa frase. Essencialmente, nada mais do que a atividade de Cristo, realizada por meio da igreja, pela qual a igreja, nesse período intermediário, chama os povos da terra ao arrependimento e à fé em Cristo, de modo que se tornem seus discípulos, e pelo batismo sejam incorporados à comunhão daqueles que esperam a vinda do reino. Vocês estão estudando, o pastor Luiz me disse que vocês estão estudando o livro de Atos, né, desde o início desse ano. Como é que começa o livro de Atos? Agora é a prova dos 9. Exatamente. Escrevi a primeira carta, ó excelentíssimo Teófilo, relatando a você todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Bom, por consequência, por conclusão lógica, o segundo tratado, né, a segunda carta, que é o livro de Atos, são as coisas que Jesus continua fazendo e ensinando, mesmo depois que tenha subido ao céu. Como assim? Vamos entender isso. Jesus continua agindo no mundo através da sua igreja, através do seu corpo. Bavinck pega isso de maneira magistral. Missões, Bavinck é um dos grandes teólogos reformados, é o pai da teologia calvinista reformada, dessa teologia. Bavinck é do século XVIII ainda, e é um gênio. Ele adiantou coisas que mais tarde outras pessoas vieram a falar. Ele vai dizer, essencialmente, nada mais do que a atividade de Cristo. Quando a igreja consegue chegar perto da atividade de Cristo, ela está fazendo missões. A nossa questão é que o padrão é alto demais, é Jesus. E é, na verdade, esse padrão que a gente está tentando alcançar. Para a gente compreender a missão, a gente precisa fazer uma divisão entre missões e missão, né? A missão e missões são usadas pelos teólogos que tratam da missão de maneira diferente. Olha só, a missão diz respeito ao todo das formas pelas quais Deus mesmo utiliza para a implantação do seu reino nesse mundo e a reconciliação da totalidade da criação entre si e com Ele mesmo. Entre si, criação entre si e com Ele mesmo. Vamos tentar entender isso de maneira bem sucinta. É o seguinte, Deus, basicamente a Bíblia fala de duas grandes obras, dois grandes trabalhos de Deus. Lembram que quando reclamavam que Jesus trabalhava no sábado, ele dizia, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Qual é o trabalho de Deus? A Bíblia fala que toda a obra de Deus, ela pode ser resumida em dois grandes trabalhos, duas grandes obras. A obra da criação, pela qual ele fez o universo, pela qual ele fez todas as coisas que existem, pela qual ele organizou, mas desta obra da criação ele descansou. Isso significa que a obra estava completa, que Deus não precisaria, pelo menos dentro do seu plano, criar mais nada, e ele já tinha providenciado tudo aquilo para que a obra da criação tivesse a sua própria manutenção. As frutas, as árvores, as plantas tinham a semente em si mesma, o ser humano era capaz de criar outros seres humanos, através do crescer e multiplicar-se, os animais, a terra se renova, os homens estão tentando destruir a terra faz tempo, mas está difícil. Está difícil. E olha, se o homem conseguir, não vai destruir a terra, ele vai conseguir destruir a si mesmo.
E sabe de uma coisa? Tinha um programa muito interessante que passava nos canais a cabo, normalmente de madrugada, que era assim: a Terra sem o homem. Se os seres humanos desaparecerem da Terra esta noite, tudo que está dando errado na natureza, em menos de 50 anos, estará reformado e funcionando direitinho. Você tira o homem, o mar se limpa sozinho, as florestas se regeneram, os animais em extinção não ficam mais em extinção. Quem atrapalhou a primeira grande obra de Deus foi o ser humano. Porque o que interrompeu o descanso de Deus e fez com que ele começasse a sua segunda grande obra foi o pecado. Não foi no meio do sábado, no meio do descanso, que Deus veio para conversar com o homem, isso falando de maneira bem antropomórfica e tal. Claro que a gente não está entrando aqui nos grandes segredos, mas Deus descansou no 7º dia, estava descansando, e ele veio, o homem havia pecado, e aí então Deus começa a realizar, aqui na terra, porque antes já estava sendo realizado, a obra da salvação. Por isso que Jesus diz: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Eu vim para realizar as obras do meu Pai. Quais são as obras do Pai? A obra do Pai, nesse momento em especial, é fazer com que o mundo inteiro se reconcilie com Ele, e o mundo inteiro se reconcilie uns com os outros, e com a própria natureza. Porque com o pecado o homem perdeu o seu relacionamento com o Pai, relacionamento vertical, ele perdeu o seu relacionamento com outros, porque foi uma acusação: a mulher que tu me deste, e tal, e aquilo, perdeu o seu relacionamento com a natureza, a natureza passará a produzir cardos e abrolhos, e perdeu o seu relacionamento consigo mesmo. O homem começou a sentir angústia, sentir aquilo que ele nunca sentiu. E aí Deus começa a consertar o que o homem fez de errado. O que ele faz? Ele troca a roupa, porque aquela roupa estava ridícula, aquela roupa não cobre nada. Folhas de figueira não vão cobrir a nudez humana, até pelo contrário, folha de figueira todo mundo sabe que é extremamente venenoso para a pele. Então Deus cobre o homem novamente, Deus coloca um anjo para impedir que o homem entre novamente no jardim. Ah, porque é castigo? Não. Porque se o homem entra no jardim e come do fruto da árvore da vida, ele iria entrar diretamente na eternidade. E a eternidade com o coração corrompido é o inferno. O anjo que foi colocado não foi para proteger a árvore da vida, não foi para proteger o Éden, não foi para proteger a santidade de Deus. A santidade de Deus não precisa de proteção. Ela destrói aquilo que não é santo. Foi para nos proteger, para que desse tempo de nos salvar. Porque os anjos que pecaram, fizeram isso na eternidade, então o pecado deles é eterno. Mas o nosso é temporal. Então, Deus começa a obra da salvação. Olha o que diz aqui, ó. Missão, então, é missio Dei. É a missão de Deus. Quando Deus vai ir por todo mundo pregar o Evangelho, não é simplesmente Ele está dando uma nova missão que o homem não tem. Não, Ele está dividindo conosco a missão que Ele mesmo se impôs. Por isso, missão não é da tua igreja, não é da minha igreja, não é minha missão. É missão de Deus. É Deus quem se propôs a missão de salvar o homem. Então, quando nós falamos de missão, em termos teológicos, a gente está falando da obra principal de Deus no mundo, hoje.
Ele não pretende, a missio Dei, não pretende anunciar outra coisa senão as boas novas do reino. Note, desde a eternidade isso está sendo planejado. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Deus agiu no decorrer da história. Estão vendo todo aquele início, mostrando as nações e tal e tal. Tudo isso é preparação para a missão de Deus. Deus espalhou a religiosidade pelo mundo, porque a religiosidade faz parte da natureza intrínseca do homem. Deus espalhou essa religiosidade, porque é através dessa religiosidade que Ele vai salvar. Por isso a gente precisa, notem bem, mas o budismo salva, o hinduísmo salva, o islamismo salva? Não, nós queremos que não. Mas se você prestar atenção, há elementos nestas religiões que podem servir de ponte. Deus permitiu que isso se espalhasse pela terra, porque hoje é a hora da gente fazer o que Paulo fez em Atenas. Lembra que Paulo chegou em Atenas e foi lá ver o lugar lá dos deuses, o panteão de Atenas, e ele começou a ficar revoltado de ver tanta idolatria, e tanta idolatria, e tanta idolatria. Só que ele se revoltou, mas segurou, porque quando ele foi conversar com os atenienses, ele não falou mal da religiosidade dos atenienses, ele elogiou. Vejo, senhores atenienses, que em tudo sois tremendamente religiosos, pois olhando e observando os objetos do vosso culto, note, ele está elogiando, eu falo, que bom, vocês são religiosos, vocês estão querendo algo mais, vocês estão buscando algo além, algo que não está nesse mundo. E eu notei dentre os objetos do vosso culto, que vocês adoram um Deus desconhecido, um Deus que vocês mesmos não conhecem. Paulo conhecia a história daquele altar. Aquele altar tinha sido construído muitos anos antes, quando houve uma praga em Atenas, e os atenienses ficaram desesperados, porque eles acharam que eles tinham ofendido algum deus. Então começaram a fazer sacrifícios para todos os deuses, e nada, a praga não passava. Aí eles mandaram chamar um cara lá de Creta, um filósofo muito sábio, e ele, papá da situação, ele falou, olha, então certamente o Deus que está castigando vocês, não está entre os deuses que vocês já adoram. Vocês já fizeram tudo o que era possível. Então vamos fazer uma coisa, vamos procurar esse Deus que vocês não conhecem. E conta a história que esse filósofo mandou separar vários animais que eram usados para sacrifício e não deixar eles comerem a noite toda. E levá-los de manhã para aquela região lá do panteão, onde ficava as estátuas, e soltar os animais naquela grama verde. E ele, enquanto isso, fazia uma oração. Ó Deus desconhecido, agnostos theos, se o Senhor quiser nos abençoar, escolhe os animais que o Senhor quer que nós sacrifiquemos, fazendo com que eles não comam. E vários daqueles animais não comeram. Estavam famintos, mas não comiam. Aí eles separaram esses animais, mandaram embora os outros, e sacrificaram esses animais ao Deus desconhecido. 3 dias, 4 dias depois, a praga cessou. E aí eles falaram, bom, como é que nós vamos fazer? Vamos dar um nome para o Deus. Aí alguém falou, não, se ele nos aceitou como um Deus que nós não sabemos o nome, se a gente der um nome, ele vai ficar bravo. Então eles erigiram um altar chamado ao agnostos theos, ao Deus desconhecido. Paulo passou ali e viu, olha aí. Pois esse que vocês adoram sem conhecer, é justamente o Deus que me mandou aqui para explicar para vocês quem eu sou, quem Ele é. Estão percebendo? Deus já tinha agido entre os atenienses, e o apóstolo Paulo descobriu a ligação. Isso está num livro maravilhoso, se vocês tiverem a oportunidade de ler, chama-se O Fator Melquisedeque. Ele conta a história, ele diz os nomes, ele dá os livros, ele dá todas as referências necessárias. Maravilhoso, vale a pena ler.
Ele fala das missões nos lugares não alcançados. É maravilhoso. Pois bem, a Missio Dei, então, conforme o Bosch aqui, né, outro teólogo, missão no singular é a missão de Deus. E missão no plural, missões no plural, são as ações dos homens. Olha só, a missão então, quando se fala de missão, se está falando dessa ação de Deus em salvar o homem. Implica na autorrevelação de Deus como aquele que ama o mundo. Em todo lugar onde se pensa, olha, existe um Deus acima de todos os deuses que ama o mundo, o Evangelho está chegando perto. O envolvimento de Deus no mundo e com o mundo. Tudo que há de bom, toda boa palavra, toda boa dádiva, tudo aquilo que é bom vem de Deus. Mesmo em religiões que são absolutamente contrárias a Deus. Tem uma semente de Deus ali. A natureza e a atividade de Deus que compreende tanto a igreja quanto o mundo. Deus está agindo na igreja e no mundo, apesar da igreja e do mundo. E das quais a igreja tem o privilégio de participar. É isso que a gente tem que entender. Para a gente começar a pensar missão, a gente tem que pensar o seguinte: Deus nos dá o privilégio de fazer parte daquilo que Ele se propôs a fazer. Nós estamos continuando a obra de Cristo. Missões refere-se aos empreendimentos missionários da igreja, formas particulares relacionadas com tempos, lugares, necessidades específicas de participação nessa Missio Dei. Ah, mas e se a igreja não faz missão? Ela vai perder muito, mas a missão não deixa de ser feita. Porque a missão é de Deus. A questão é, você quer participar desse negócio ou você quer ficar só olhando? Assim, é a síndrome de Carolina, né? Os anos antigos devem ter ouvido aquela música do Chico Buarque. Carolina, os seus olhos tristes guardam tanta dor. Lembram dessa música? Alguns nunca ouviram falar, né? Tem uma parte que diz assim: eu bem que avisei a ela, o tempo passou na janela e só Carolina não viu. Tem gente que a missão passa na janela e só Carolina que não vê. Ficava com uma pena da Carolina, todo mundo via o que precisava ser visto, só a Carolina que não via. Porque não prestou atenção, porque deixou passar a oportunidade. Então, meus irmãos, vamos lá. Né? Missão não está relacionada apenas com missões e tal, vamos passar para frente, porque a gente imagina que tudo isso. Vamos pegar aqui um caso específico, e aí eu quero já tornar isso bem pessoal para a gente, né? Jesus Cristo e os seus discípulos. Chegou uma ocasião em que Jesus, eu vou ler para vocês aqui rapidinho no capítulo 14, que Jesus chega para os discípulos e diz assim: não se turbe o vosso coração, 14 de João, tá? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus? Crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou teria dito. E aí tem todo esse texto e tal, e ele vai dizer no versículo 4 o seguinte: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. E aí o Tomé falou: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Esse momento na vida dos discípulos e de Jesus foi um momento de muita tristeza, porque os discípulos perceberam que estava chegando uma hora muito crucial, e era de fato crucial no sentido literal, porque era a hora da cruz, em que eles iam ser afastados de Jesus, e eles começaram a perceber isso, e começou a se abater uma angústia, um sentimento, uma tristeza entre os discípulos. Quando Jesus vai lá no jardim, e ele transpira sangue, e quando ele volta, ele encontra os discípulos dormindo de tristeza. Você já dormiu de tristeza? Eu já.
Eu estava tão angustiado, tão preocupado, que a única coisa que eu conseguia fazer era dormir, para fugir do problema. Os discípulos estavam passando por isso. E aí Jesus vai dizer, a partir aqui do capítulo 14, 13, ele já começa a dizer, olha, eu vou ser tirado de vocês, onde eu vou, vocês não vão poder ir. E os discípulos tinham aí 2 grandes problemas. Eu quis só mencionar esse texto, para vocês saberem onde vocês vão procurar isso aqui, que eu quero passar rapidamente para vocês. Olha só, Jesus então teve uma conversa difícil com os discípulos. Ele disse, não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. É o mesmo texto, só que aqui numa linguagem mais atual. Na casa de meu pai há muitos quartos, eu vou preparar um lugar para vocês. Essa é a tradução da linguagem de hoje. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho do lugar para onde eu vou. Então, Jesus estava falando aqui da ausência física. Estava se aproximando a hora, depois de 3 anos e meio, que Jesus esteve junto com seus discípulos. Estar do lado de Jesus é uma coisa extraordinária, né? Está sendo ensinado por ele. Falta pão, ele arruma pão. Falta vinho, ele arruma o vinho lá na Cana da Galileia, né? Falta comida, carne, proteína, ele multiplica o peixe. E o Pedro erra lá, ele tentou acertar a cabeça do servo do sumo sacerdote, mas acerta a orelha. Jesus vai lá e conserta a orelha. A presença física de Jesus é algo extraordinário. O que Jesus estava dizendo para os discípulos? Não contem com uma presença física por muito tempo. E Jesus já tinha dado a eles 2 tarefas que aparentemente sem Jesus seria impossível. A única razão pelo qual aquele grupo tão heterogêneo estava junto, tinha ali um zelote, tinha ali um publicano, tinha ali gente que gostava de fariseu, gente que não gostava de fariseu, tinha gente que não se suportava ali dentro, no colégio apostólico. A única coisa que fazia eles ficarem juntos, a presença de Jesus. Correto? Segundo, ele disse, vocês vão pregar o evangelho a todas as criaturas. Ele ainda não tinha dito isso de maneira clara, mas lá na frente, quando ele está indo embora, quando ele está subindo, um pouquinho antes de subir, ele diz, tem mais uma coisa, espalhem isso para o mundo inteiro. 12? Tá, vai, 120? Então, a ausência física de Jesus causaria a eles um problema muito grande. Simão Pedro perguntou a Jesus, Senhor, para onde que o Senhor vai? Jesus respondeu, você não pode ir agora para onde eu vou, um dia você poderá me seguir. Então as dificuldades a serem enfrentadas eram o seguinte, manter a unidade. João 16, 32. Manter a identidade. Ainda com Jesus, o Pedro já estava disfarçando, você era deles, não sou não, está enganado, mas eu vi você, não, para provar que ele não fazia parte daquele grupo, ele até usou de palavrões, para deixar bem claro, esses inconstitucionalissimamente aí, palavrões, não tenho nada com eles. Terceiro, cumprir a missão, evangelizar o mundo inteiro. E aí? Por que a gente vai fazer isso sem Jesus? Jesus tem a solução, que é o princípio da mutualidade. O que é mutualidade? Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes, o amor dele os anima, e vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. É isso, é a igreja, não é?
São bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então peço que me deem a grande satisfação, Paulo falando, de viver em harmonia, tendo um mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Olha esse nenê, esse menino com o nenê. Olha que amor. Não é? Que coisa linda, os dois juntos. Olha, ele está ali e tal. Deixa eles crescerem um pouquinho. Não é? A identidade. Eles tinham que dizer que eles eram de Jesus. Eu lhes dou então este novo mandamento, que amem uns aos outros, assim como eu os amei, amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que sois meus discípulos. Então, olha, primeira coisa, manter a unidade. Jesus tem a solução, o amor. Manter a identidade, a solução também é o amor. Porque se vocês se amarem, não vai precisar falar nada. Todos saberão. E por fim, cumprir a missão. Então ele disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem um evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Como é que Jesus então providencia essas respostas para esses desafios, né, que aparecem lá em João 13, 34, em João 15, de 7 a 9, e João 15, de 12 a 17. A gente não vai ler esses textos, porque a gente vai ver aqui. O que Jesus está apresentando aqui é um negócio que Francis Schaeffer fala num dos livros mais extraordinários, que é a Igreja no Final do Século XX. Nesse livrinho, que é um livrinho assim, fininho, Francis Schaeffer tem um capítulo, que é um apêndice, chamado A Marca do Cristão. Essa argumentação toda eu tirei de lá. Ele diz, o que marca o cristão? É a cruz, que tipo de cruz, e não sei, qual é o logo do cristão? E a resposta é, o logo do cristão é o amor. Que vos ameis uns aos outros, porque olha só, a unidade, a identidade e a missão só podem ser alcançados através da mutualidade. É por isso que o diabo quer que a gente brigue, é por isso que o diabo coloca candidatos diferentes, para a gente brigar bastante no grupo do WhatsApp, não é? É por isso que o diabo adora fazer com que a gente faça fofoca, com que a gente conte o que não é para contar. Porque ele sabe que já perdeu a briga. Então ele quer atrapalhar o máximo que ele pode. E a gente ajuda ele. Porque a coisa funciona assim. Olha que interessante. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles existem desde a eternidade como um só ser que subsiste em três pessoas. A gente não entende isso. Mas a Bíblia diz algo fantástico. A Bíblia diz, Deus é amor. Isso significa que o Pai e o Filho e o Espírito Santo estão em constante movimento de amor o tempo todo, doando-se o tempo todo a si mesmo, entre si e para si. E eles não precisariam de mais ninguém. A Trindade não é solitária. Ela não sente falta, ela não precisava ter criado nada. Deus não precisava ter criado ninguém, nada. Ele se basta a si mesmo. Mas ele resolve estender este amor para fora de si. E ele cria criaturas que ele é capaz de amar e que são capazes de amá-lo de volta. E olha como é que funciona a engrenagem. Deus, o Filho, o Pai e Deus, o Espírito, estão sempre funcionando como uma engrenagem. É muito simplório dizer isso, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas é uma maneira que a gente entende. Um gira, todos giram, não tem jeito.
que Deus faz, Ele faz trinitariamente. Essa é a dinâmica do amor mútuo. E aí 1 João capítulo 4, vai dar uma das revelações mais extraordinárias. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, primeira coisa, você quer saber se você é, de fato, convertido? Se você não tem amor, por isso que o ódio atrapalha. Ah, mas pode haver ódio? Pode. Mas ele atrapalha, ele emperra a engrenagem. Quem não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito. Nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Gente, isso é tão fantástico. Nessa comunhão perfeita da eternidade, que é a Trindade, uma das pessoas da Trindade se sujeitou a se tornar homem, que é o símbolo do ódio a Deus. Porque Ele nos amou, Ele veio e se fez homem. Ele morreu como homem, embora a divindade estivesse plenamente nele. Ele foi enterrado como homem, mas ele ressuscitou como homem e subiu ao céu com o mesmo corpo humano que ele nasceu. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que hoje, depois da obra de Cristo, ainda não terminada, porque nós ainda estamos em progresso nessa obra, ela está terminada na eternidade, mas ela ainda não chegou ao seu ponto final da história, que então Ele virá e voltará para nos buscar, para que estejamos com Ele eternamente. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e quando eu for vos preparar lugar, eu voltarei, e vos buscarei, para que onde eu estou, vós estejais também. Deus nos convidou à comunhão da Santíssima Trindade. A divindade hoje tem um ser humano. E nesse ser humano estamos nós todos, porque se alguém está em Cristo, é nova criatura. Isso quer dizer, meus irmãos, que nós participamos, nós que aceitamos e cremos, nós que fomos incluídos neste amor eterno, nós fazemos parte da comunhão mais perfeita de todos os universos possíveis. Não existe maior amor do que esse. Deus, através do seu amor, Ele faz o ser humano para amá-lo e para ser amado, a sua imagem e a sua semelhança, e por causa disso, a imagem e a semelhança estão presentes na humanidade, mas ela é atrapalhada pelo pecado. Então o próprio Deus vem e nos ensina o que é ser humano. E nós somos unidos. E aí então a imagem de Deus, do Criador, vai se manifestar perfeitamente em nós. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E aí a recuperação, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito. Por amor, Cristo deu a vida por nós. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E nós somos salvos porque Ele nos ama. A reconciliação é o primeiro passo humano, né? Claro que há muitos passos antes, Ele veio ao mundo, Ele preparou toda a humanidade e tal, mas
o primeiro passo na nossa vida com Deus é a concretização desse encontro missionário entre Deus e nós. A missão de Deus é nos encontrar. Porque Ele precisa? Não, porque Ele se propôs a isso. E quando Ele nos encontra, nós passamos a fazer parte dEle, e aí entramos na mesma missão que Ele. Para a gente terminar, vou dar um exemplo para vocês. Vocês lembram da parábola do filho pródigo? A parábola do filho pródigo, ela é extraordinária, mas talvez o grande segredo dessa parábola esteja muito mais na segunda parábola do que na primeira. A primeira tem começo, meio e fim. Um jovem se perde, ele pega tudo que tem, vai e desperdiça com seus amigos. Quando ele se vê numa situação irremediável, ele vai se degradando até que ele vai viver com os porcos e fica disputando com os porcos a comida. E aí ele cai em si, fala, na casa do meu pai, o trabalhador mais subalterno tem mais comida do que eu. Ele não precisa ficar brigando com um porco para comer. Eu vou lá, vou falar para o meu pai que eu não mereço ser filho dele mais. Pai, não precisa nem me tratar como filho. Me contrata, eu quero ser seu empregado. Porque o empregado aqui é melhor tratado do que eu estou sendo tratado lá fora. O pai nem deixa ele falar, né? Porque quando ele chega, o filho que planejou esse discurso todo, ele só diz, pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. O resto ele não fala, porque o pai não deixa. Já bota o anel no dedo, já restaura tudo, já manda fazer a festa, e está lá festejando. Nisso chega o irmão mais velho. Eu chego em casa, tem uma festa, eu não vou ficar do lado de fora. Eu entro, pego uma coxinha, pego um guaraná, tal. Bia, o que nós estamos festejando? Não é? Não vou ficar fazendo birra, mas é que ele já desconfiava. Ficou lá fora fazendo birra. Humilhou o pai diante de todos os amigos e tal. Quando o pai sai lá fora, ele se põe fora da família. Falou, eu estou aqui com você há tanto tempo, te servindo, sem pedir nada em troca, o senhor nunca me deu um cabrito. Mentira. Para comer com os meus amigos. Que amigos? Todo mundo da vila está aqui. Que amigo que você tem fora disso? No entanto, veio esse teu filho, não é meu irmão? Teu filho. Briga de marido e de mulher, por causa de filho, é assim, né? Viu o que teu filho fez? Né? Então, veio esse teu filho e tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Aí o pai fala assim, filho, esse teu irmão, não é meu filho, teu irmão, estava morto e ressuscitou. Estava perdido, foi achado. Como é que termina essa história? Vocês sabem que o filho mais velho é representado pelos fariseus, que estão lá do lado de fora reclamando que Jesus está comendo com Mateus e com os publicanos, né? O filho mais velho entrou na festa ou ficou fazendo birra lá fora? A Bíblia não diz. Vamos dizer que algum fariseu bobo ficasse tão empolgado com a história, falasse, e aí, mestre, ele entrou ou não entrou? Jesus ia dar um sorriso assim e falar, você decide. Você vai entrar ou vai ficar aí de fora? A história não termina de propósito. Porque a história é um apelo para os fariseus entrarem na festa. Agora, eu li um livro há muito tempo atrás, esses dias eu estou arrumando a minha biblioteca, escolhendo os livros que eu vou doar e os que eu vou manter, então já estou com uma pilha assim, uma dor no coração, quem tem livro sabe disso. Eu achei esse livro de novo, falei, gente, olha o livro aqui, chama-se Perspectivas Paulinas, é um livro, acho que do Kesman, não sei, mas é um livro que ele tenta falar sobre a vida do apóstolo Paulo, e ele conta essa história, ele diz, sabe a história do filho mais velho? Que a gente não sabe se ele entrou na festa ou não entrou? Sim,
Paulo é o filho mais velho que não só entrou na festa, mas resolveu ir atrás de todos os outros irmãos perdidos que não estavam naquela festa. Falando de missões, você vai ficar do lado de fora fazendo birra? Ou vai pegar e falar, pai, então, vamos acabar essa missão? Vamos em frente? Porque a missão vai continuar. A questão é, a gente vai continuar participando ou não participando? Não tem jeito, gente. Nós já estamos envolvidos até o pescoço. Porque nós já fomos salvos. Nós já somos parte da comunhão eterna da Santíssima Trindade. E se o amor que está passando pela tua vida e transformando o seu coração não for adiante, não tem nem o que dizer. O que vai acontecer se isso não acontecer? Tem que acontecer. É isso aí. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração.